Olá, continuando com o assunto anterior, aqui estão algumas frases do autor Dr. Gabriel Cozens, autor do livro citado anteriormente. Ele propõe uma alimentação 100% viva. Aqui são os vegetais, brotos germinados e por aí vai. Rica em carboidratos complexos e de baixos índices glicêmicos e insulínicos. Seriam os alimentos que têm carboidratos complexos, bastante fibras e de baixo índice glicêmico, quer dizer, não estimula o pâncreas a liberar tanta insulina. Com 15 a 20% de gordura de origem vegetal. Essa gordura vegetal pode ser de oleaginosas e de baixo valor calórico. Foi especificamente desenvolvida para melhorar a expressão fenotípica. O resultado é a desativação da expressão fenotípica diabética e a ativação da expressão antidiabetogênica. É um pouquinho complicado entender, mas a expressão fenotípica é a pré-programação genética que nós temos no código genético e pela influência de uma alimentação de baixa caloria e de rico em carboidratos complexos, diminuiria essa capacidade do código genético de produzir a diabetes. Então ele inibe o código genético que teria predisposições para diabetes e ativaria a função antidiabética. Você pode consultar em dicionário melhor sobre a fenotípica, a expressão fenotípica. Bom, a expressão antidiabetogênica é o código genético já presente nas pessoas diabéticas que têm uma predisposição genética para gerar a condição de diabético. Um dado bem interessante colocado já por vários autores é a ideia de que o açúcar vicia muito, vicia mais que cocaína. Isso é muito grave, né? Na verdade, em toda a nossa alimentação ao longo dos últimos aliás, até do início do século passado, né? Talvez vá para século XIX, já estava começando o processo de uso do açúcar. Como todo mundo gostava de açúcar, ou como a maioria das pessoas gostava da ideia de doces, isso foi sendo disseminado na cultura humana devagarzinho até chegar uma época como hoje em que quase tudo que você consome tem açúcar. E as pessoas não conseguem consumir alimentos tipo café sem açúcar e tentam substituir por adoçantes artificiais, adoçantes sintéticos que de certos pontos de vista são muito piores do que o açúcar, porque dá o falso doce.
o pâncreas reage como se fosse açúcar e não tem açúcar. A resistência à insulina é provocado, por um lado, pelo excesso de açúcares. Tem muito açúcar e o pâncreas não dá conta de produzir a insulina e esgota sua capacidade ao longo de décadas na tentativa de equilibrar a glicose no sangue. Vai ter uma hora que ele não consegue. Tem uma outra hipótese, tá, lançada por vários especialistas, pesquisadores, no documentário What the Health, em que eles afirmam que a resistência à insulina é provocada por gorduras ruins. Além dos carboidratos, existem gorduras ruins. E essas gorduras ruins são, na maioria, gorduras de origem animal. E essas gorduras, dentro das células, produziria a resistência à insulina. Isso é um dado que encontrei no documentário What the Health, que eu já citei. E o açúcar hoje é colocado como culpado, né, responsável pelo surgimento de várias doenças consideradas incuráveis pela medicina. São eles a diabetes, considerada incurável. Ninguém vai dizer que você pode se curar da diabetes, mas que vão afirmar que diabetes é controlável. Outro é o câncer e outro é hipertensão arterial. E depois também problema nos rins. Como esses elementos são ligados ao açúcar, um cientista alemão de nome Otto Heinrich Warburg, Nobel em 1931, ele já tinha exposto e ganho o prêmio Nobel por causa do trabalho dele, de que o câncer, as células cancerígenas, se alimentavam de açúcar fermentado. Ora, se você tira o alimento de uma célula, a célula teria que morrer. Então essa é a teoria desse doutor alemão. Mas esse estudo me parece que só foi aparecer nos dias atuais na internet. Nunca se ouvia falar desse trabalho. Isso é uma coisa curiosa. O açúcar é o vilão, né? Mas existem muitos outros vilões. Vamos estudar por partes vários deles e também vou entrar em técnicas para o desenvolvimento e melhoria da nossa vitalidade. Por hora, esse capítulo termina aqui.